Amigos da Rádio Espiritismo BH, meu nome é Valdir Pedrosa e dou a todos vocês as boas-vindas a mais uma edição do nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 25, Buscai e Achareis. E hoje continuaremos falando ainda um pouco sobre a passagem que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Onde Jesus diz assim, abre aspas, pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e a aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Fecha aspas. Continuando o estudo que estávamos fazendo no programa anterior, lembramos que muitas pessoas rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhe solicitam apoio e cooperação na Terra. A evolução se baseia em intercâmbios, e a lei de cooperação é uma das que vige no universo. Emmanuel, no livro Segue-me, nos lembra o seguinte, abre aspas, desejai ardentemente, e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios, e tê-lo-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação a benefício de seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Fecha aspas. Para a maioria das pessoas que estudam frequentemente o Evangelho, o sentido mais evidente do ensinamento ministrado por Jesus nessa passagem é de que quem se volta para Deus pedindo algo que seja justo, necessário, honesto, verdadeiro e útil, obtém. Mas Jesus também mostra que isso é um processo e que neste processo existe pelo menos 3 gradações. A primeira é pedir, pedido que pode ser simplesmente verbal ou mental. A segunda é procurar. Aí já supõe um esforço pessoal por parte de quem pede e é necessário também o merecimento. A terceira gradação é o bater, que exprime uma insistência maior. Mas veja, não basta pedir ligeiramente e esquecer o pedido. É indispensável mentalizar com insistência, batendo na mesma tecla com pertinaz constância, concentrando-nos no que desejamos, sem duvidar, sem hesitar, sem variações. Por outro lado, Jesus nos ensina que não recebemos pelas repetições inúteis. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7. E, orando,
Não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A questão é que, ao examinar os nossos pedidos, o Pai Celestial leva em conta, como dissemos no programa anterior, os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Ele verifica se os nossos pedidos são realmente necessários, úteis, verdadeiros, justos. E aí, nem sempre recebemos o que pedimos, que várias vezes é o objeto do nosso desejo, mas sempre recebemos o que precisamos, ou seja, recebemos de acordo com a nossa necessidade e não de acordo com os nossos desejos. Deus criou as leis. Não é Deus que castiga ou pune. São as ações ou as reações das leis. Nós colhemos de acordo com a nossa semeadura. Provocamos a reação da lei através dos nossos pensamentos, atos e palavras. Essa reação poderá ocorrer ainda nesta existência, no plano espiritual ou em futuras encarnações. E por isso que temos que ter em mente, quando insistirmos, quando batermos, estamos falando de uma mentalização positiva para recebermos coisas boas, seja nessa encarnação, seja no plano espiritual, seja em encarnações futuras. Porque, do contrário, as mentalizações negativas nos trarão coisas ruins. É a lei de afinidade. Devemos buscar sempre o melhor. Devemos fazer sempre o nosso melhor. Expandir os recursos que existem em nós. É o Espírito Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, que nos lembra, abre aspas, utiliza as próprias possibilidades a serviço da vontade divina, oferecendo o coração às realizações com Jesus, e o ilimitado surgir-te-á gradativamente nas faixas da experiência, sob a forma de esperança e consolação, júbilo e paz. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Fecha aspas. O Espiritismo nos ensina que a nossa responsabilidade cresce com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Quer dizer, as leis de Deus estão invariavelmente prontas a agirem em nosso favor, desde que façamos a parte que nos cabe. É assim que funciona o processo. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. O problema é que quando alguma coisa dá errada, nós colocamos a culpa em Deus, o que é um grande erro. Porque se algo der errado no processo, podem ter certeza, meus amigos, que a culpa é sempre nossa. Porque Deus, em sua infinita perfeição, sempre cumpre a sua parte. Nós é que muitas vezes falhamos. E ainda sobre essa passagem do Evangelho, queremos destacar aqui um texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título é Batei e Abrir-se-vos-á, e se encontra no livro Seguindo Juntos. O benfeitor espiritual diz assim, abre aspas, batei para o Evangelho não traduz mendigai, significa esforçai-vos e insisti na vitória do bem. Não basta pedir para receber. Não vale unicamente aguardar a fim de encontrar. A súplica sem trabalho
costuma degenerar-se em ociosidade, e a esperança que não opera acaba sendo inércia. Abracemos a tarefa de cada dia por bendito instrumento com que nos compete recorrer às fontes da vida. Atendamos aos próprios encargos, por mais difíceis que nos pareçam, com alegria e serenidade, claramente informados de que o direito é algo que nos cabe obter através da obrigação retamente cumprida. Com o serviço que se nos atribui, estamos batendo às portas do progresso e do aperfeiçoamento. E pelo próprio serviço, o Senhor nos responderá com as bênçãos da realização e do amor. Fecha aspas. Meus irmãos, passemos agora para uma outra parte do estudo do capítulo 25, Buscai e achareis. É uma passagem belíssima contida no Sermão da Montanha, capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Em seu discurso, Jesus diz assim, abre aspas, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual, dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Fecha aspas. Allan Kardec ressalta que, interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem iria se limitar a esperar de forma passiva. Suas forças físicas e intelectuais iriam se conservar completamente inativas. Se essa fosse a sua condição normal na Terra, jamais ele teria saído do estado primitivo. E se dessa condição ele fizesse a sua lei,
para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas lhe deu a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência divina, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência divina, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua culpa e por haver desatendido à voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus o faz sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A Terra, nos lembra Allan Kardec, produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela fornece. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, será considerado como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, ele comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os bens materiais pelos bens espirituais. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração do homem, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazer com que a caridade e a fraternidade penetrem no coração de cada indivíduo. É importante lembrar que Deus nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornados com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de
todas as primazias de convenção. E se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo que insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões. E se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. Dessa forma, devemos servir onde estivermos e como pudermos, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessitarmos será confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão que sejam recolhidos, com avultados juros de alegria, tudo o que dermos daquilo que somos, do que fazemos, do que sabemos e do que temos em socorro dos outros, transfigurando as nossas concessões em valores eternos da alma, que nos assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não devemos, assim, dizer que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, meus amigos, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos aquilo que damos. E com tudo isso, quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao invés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã seremos visitados pela mão niveladora da morte e possuiremos tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houvermos instalado em nós mesmos. Por isso, meus amigos, toda vigilância é necessária para que possamos permanecer no caminho que conduz a Deus, ajuntando os verdadeiros tesouros no céu.
os tesouros espirituais.